Edu, o Guarani mudou em vários setores e eu preciso destacar por que o Guarani ganhou. O Guarani ganhou porque teve no Caio Melo o seu verdadeiro motorzinho. Teve no Diego Torres um jogador que pensa o jogo. Sai do meio, vem para o canto, abre espaço, bom passe e é uma liderança no time. Você percebe nitidamente quando o time sai jogando a orientação dele. Vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo. E quando recebe a bola, sempre tem um toque qualificado. Quando se arruma o meio-campo, o resto funciona. E o Guarani precisava disso. Apesar de no meio-campo ter uma novidade, mas o fato de viver um outro momento, a vitória contra o Retrô trouxe muita confiança, a entrada do Diego Torres com o Brunão no time e o Cicinho deram um outro patamar técnico. Você, com poucos minutos do primeiro tempo, você já via, além do Guarani jogar de maneira diferente, com personalidade, com autoridade, uma qualidade técnica que até então a gente não conseguiu ver. Não conseguiu ver porque os jogadores que estavam aí têm uma qualidade técnica inferior. Agora, com a entrada de alguns suportes técnicos, jogadores que você sabe que podem fazer a diferença, o restante cresce também. Veja o jogo que o Caio Melo fez no primeiro tempo, não é? Então, não foi só o Diego, não foi só o Natan, não foi só o Cicinho, não foi só o Bilu que estiveram bem, não é? O todo esteve bem. E isso, quando acontece, o Guarani só passou um pouco de aperto porque houve uma falha individual de marcação no gol do Itabaiana. Se vira 2-0, não passa o sufoco que passou no segundo tempo. Porque quando toma o gol, vem aquele, né? Vem aquilo na mente, poxa, mas será de novo? Vamos viver o que vivemos até nas partidas passadas? Não. Aos poucos, o Marcelo, no segundo tempo, o Guarani jogou melhor o primeiro tempo do que o segundo. Mas, aos poucos, ele foi enxergando, foi substituindo o time, foi melhorando a condição física. O Guarani cansou no segundo tempo, absolutamente coerente. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Está sujeito a acontecer. Tem muitas estreias, tem a ansiedade, né, da estreia. Então, isso faz com que o desgaste aumenta, né? E esse Kelvin que entrou no segundo tempo, não foi à toa que ele foi elogiado pelos treinamentos que fez. Ele entrou no lugar de um dos principais jogadores do time, que era o Caio Melo. Ele entrou titubeante, mas depois pegou no breu. E o bom futebol dele e o fato do Marcelo ter enxergado rapidamente que tinha que mexer por ali, o time voltou a equilibrar a partida e pouco o Itabaiana acabou incomodando. Só incomodou naquela falha bizonha do goleiro Andrei, né? Que foram os momentos que o Guarani sofreu. No gol, houve falha da zaga. E nesse lance, ainda bem que o gol de empate não saiu, não é? Na falha do Andrei, o Itabaiana não teve maiores chances para poder empatar o jogo. Esse equilíbrio, essa tranquilidade, essa proteção defensiva e essa desenvoltura do meio-campo, para mim, foram os segredos, né, desta vitória, evidentemente com a cereja do bolo, que agora o centroavante, o Guarani tem um centroavante que bota a bola para dentro do gol. O Brunão, que é o craque do jogo para mim, já estou antecipando o meu voto, mas realmente o Guarani venceu o jogo porque mereceu, mas principalmente, Edu, o Guarani venceu o jogo porque esteve como nunca esteve na Série C, organizado. Edu.